Se a gente quer construir músculos, a gente levanta peso até a falha, né? Uhum, é a regra clássica. Exato. Se a gente quer correr uma maratona, a gente leva a frequência cardíaca ali no limite do suportável. Nós fomos, totalmente condicionados a acreditar que qualquer resultado real e duradouro exige suor, dor e um esforço absurdo. Aquela velha cultura do no pain, no gain. Isso mesmo. Mas e se o maior atalho para reprogramar um cérebro exausto, curar aquele estresse crônico e limpar traumas profundos exigisse absolutamente zero esforço? É uma premissa ousada. Muito. Na verdade, e se o simples ato de tentar, sabe, nem que seja um pouquinho, estragar completamente o processo inteiro? Olha, isso é uma quebra de paradigma gigantesca. A gente adora essa ideia de esforço, mas quando a gente olha para a neurofisiologia de perto, o sistema nervoso tem regras operacionais bem diferentes das regras de uma academia de ginástica. Hoje é tão fascinante. Vamos destrinchar isso. Nós estamos mergulhando num material bem denso, que cruza fronteiras incríveis da ciência. Nossas fontes incluem estudos clínicos, neurociência de ponta e, principalmente, um mapa detalhado que está no livro recém-lançado Meditação Transcendental, um caminho simples para a paz interior. Um livro fantástico, aliás. Muito bom mesmo. Ele foi escrito pelo psicólogo clínico Edson Bueno. E a nossa missão aqui hoje não é falar de misticismo vago, tá? Nós vamos desconstruir o que realmente acontece na nossa biologia quando a gente atinge um estado muito específico de repouso. Exatamente. O livro fornece um mapa muito rigoroso sobre isso. A nossa conversa vai focar muito mais em dados clínicos e no potencial inexplorado do sistema nervoso do que em filosofia oriental pura. Perfeito. Mas antes de chegar lá, a gente precisa falar sobre a grande frustração que envolve a meditação. Porque, convenhamos, todo mundo que tenta meditar hoje em dia ouve que precisa sentar no chão, cruzar as pernas e, lutar uma guerra sangrenta contra a própria mente para parar de pensar na lista de compras do supermercado, certo? Totalmente. E, essa é a primeira grande armadilha que a neurociência moderna já mapeou. Para entender as promessas desse livro, a gente precisa abandonar essa ideia de que meditar é esvaziar a mente à força. Se a gente olhar para como os neurocientistas realmente medem a atividade cerebral durante as práticas, e o livro cita uma classificação bem famosa de 2010, feita pelos pesquisadores Travis e Shear, a gente vê que existem 3 comportamentos mecânicos completamente diferentes no cérebro. Depende muito da técnica. Eles dividiram tudo em 3 categorias, né? Isso. A primeira categoria é a atenção focalizada, onde tem um esforço cognitivo para focar em algo, tipo focar na própria respiração ou numa chama de vela. Certo, o que já parece cansativo. A segunda é o monitoramento aberto, que inclui aquelas práticas como o mindfulness, onde a pessoa fica observando os pensamentos passarem sem julgamento. Cara, e essas duas exigem um esforço gigante. Porque, sinceramente, tentar não julgar um pensamento de ansiedade enquanto ele passa pela minha cabeça parece um trabalho mental exaustivo. É como se o cérebro ficasse ali monitorando ativamente cada movimento. E é exaustivo mesmo, fisicamente exaustivo por cérebro. O que é fascinante aqui é que qualquer tentativa de controle, intenção de focar ou mesmo de monitorar ativa imediatamente o nosso córtex pré-frontal. Que é aquela área de comando, né? Exato. É a área associada à função executiva, tomada de decisão, estado de alerta. O eletroencefalograma mostra que nessas práticas o cérebro está trabalhando muito duro. O que nos leva à terceira categoria do Travis e Shear. Que é onde entra a meditação transcendental, a MT. Isso. Ela opera sozinha nessa categoria, que eles chamam de autotranscendência automática. Peraí, automática. Sendo bem cético agora, automático parece aquela palavra de marketing que o pessoal usa para vender curso milagroso na internet. Eu entendo perfeitamente o ceticismo. É que toda meditação exige que a pessoa faça alguma coisa com a mente. Nem que seja o mínimo, como assim automática? A estranheza faz total sentido. Mas o automático aqui se refere a um gatilho mecânico, sabe? Não é um passe de mágica. Na MT, a pessoa usa um mantra. Mas, ao contrário de outras práticas,
O mantra não é uma âncora para onde você fica puxando a mente à força toda vez que ela se distrai. Ah, então você não briga com a mente. Não, de jeito nenhum. O mantra é usado como um veículo sutil. Pense na natureza da mente. Ela sempre busca algo mais interessante, algo que traga mais satisfação. O som do mantra é introduzido de uma forma tão específica que a mente naturalmente o segue para camadas mais silenciosas do pensamento. E ela faz isso simplesmente porque é agradável. Exatamente, porque é uma experiência mais charmosa para a mente. Não tem repetição forçada. Então, em vez de eu colocar uma coleira no meu cérebro e puxar ele de volta para a respiração, eu basicamente ofereço um caminho mais interessante e ele vai sozinho. É a melhor analogia. Sabe o que isso me lembra? A ironia de tentar dormir. Como assim? Tipo, se a gente deita na cama e pensa, nossa, eu preciso dormir agora porque faltam só 5 horas para o despertador tocar. Pronto, acabou. A gente entra numa espiral de ansiedade terrível. O cérebro liga ao alerta máximo. Exato. Ele percebe a meta de dormir como uma tarefa, liga o estado que alerta e o sono simplesmente desaparece. O sono só acontece quando a gente desiste de tentar dormir, quando a gente solta o controle e deixa o corpo assumir o processo. A MT faz a mesma coisa, só que a pessoa continua acordada. O mecanismo é incrivelmente parecido, porque essa ausência de esforço não é só uma sugestão de estilo de vida, ela é um imperativo biológico. Quando a pessoa solta o controle na MT, o cérebro não apaga para o sono. Ele atinge uma assinatura elétrica que a ciência não vê em nenhuma outra atividade humana. Uau! Nenhuma outra? Nenhuma. Os mapeamentos mostram uma explosão de ondas alfa-1 que operam ali entre 8 e 10 Hz. E o mais importante, essas ondas dominam as regiões frontais com uma profunda coerência interhemisférica. Traduzindo esse termo, coerência interhemisférica, para o pessoal que está ouvindo, é como se, em vez de várias partes do cérebro estarem fazendo um ruído caótico, cada uma na sua, o cérebro inteiro começasse a cantar a mesma música, no mesmo coral, em perfeita sincronia. Uma sincronia global. A mente fica completamente alerta, consciente, mas sem focar em nenhum pensamento específico. E enquanto isso acontece lá em cima, no cérebro, a fisiologia do corpo despenca para um estado de repouso metabólico muito, muito profundo. Mais profundo que o sono? Muitas vezes sim. É mais acentuado do que o estado de relaxamento que a gente atinge no sono mais pesado. É um estado paradoxal. O que, aliás, tem um nome bem antigo, né? O livro do Edson Bueno menciona que os textos védicos milenares, mais especificamente a Mandukya, Upanishads, já catalogavam isso há milhares de anos. Sim, eles chamam isso de Turiya. Isso, o quarto estado de consciência. Que, não é acordado, não é dormindo e não é sonhando. É uma quarta coisa completamente diferente. Uma quarta coisa que tem implicações médicas urgentes hoje em dia. A documentação científica desse estado, que a gente chama de estado hipometabólico alerta, começou lá nos anos 70. Com o Dr. Robert Keith Wallace, certo? Isso, com uma pesquisa dele que foi publicada na revista Science. Ele provou que esse mergulho profundo ativa mecanismos de autorregulação e autocura no nosso corpo. Mecanismos que, hoje em dia, ficam totalmente engavetados e inacessíveis por causa do nosso estresse crônico diário. Cara, e aqui a gente entra na parte mais densa e, sinceramente, mais transformadora dessa nossa discussão. Porque se o corpo consegue acessar esse nível absurdo de repouso, a pergunta óbvia é: o que acontece com a conta que nunca fecha? O acúmulo de estresse. Exatamente. A gente acumula estresse o tempo todo. E eu não estou falando só do veterano de guerra com traumas super severos. Estou falando daquele micropânico diário que todo mundo passa. Sabe quando é sexta-feira, final do dia, e o chefe manda uma mensagem no celular dizendo: precisamos conversar segunda-feira? Nossa, o coração até erra as batidas. O estômago gela na hora. Onde é que o corpo guarda tudo isso ao longo de décadas? E aí o material do Edson Bueno cruza diretamente com o trabalho de um psiquiatra muito famoso, o Bessel van der Kolk. Que é um dos maiores nomes mundiais no estudo do trauma. No livro O Corpo Guarda as Marcas, o van der Kolk mudou tudo na área psiquiátrica. Ele provou que o trauma e o estresse crônico não são apenas memórias tristes arquivadas no campo das ideias. Não ficam só na mente. Não.
O trauma é fisiológico, ele fica incrustado no nosso sistema nervoso autônomo. É uma reatividade da amígdala, que é o nosso centro do medo no cérebro. Ela passa a enxergar ameaça em absolutamente tudo e dispara o alarme de perigo o tempo inteiro. Então o corpo da pessoa vive num estado de guerra química constante, mesmo que ela esteja de boa, apenas sentada no sofá assistindo TV. Infelizmente, sim. O sistema autônomo não desliga. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu quero bancar o advogado do diabo agora. A cultura da saúde mental construiu a ideia de que, para curar um trauma, a gente precisa ir para terapia, sentar, mapear a dor, elaborar narrativas e falar muito sobre o que aconteceu. A terapia de fala tradicional. Mas na EMT, a pessoa sequer pensa no evento traumático. Comece que uma prática onde você apenas repete mentalmente um som e não fala sobre os seus problemas, consegue dissolver um trauma incrustado no sistema nervoso. A terapia baseada na fala não deveria ser o padrão ouro, sempre. Olha, se conectarmos isso a uma visão mais ampla, essa é a grande fronteira clínica atual. E o Edson Bueno aborda isso com a precisão de quem trata traumas complexos no consultório todos os dias. Não se trata de forma alguma de invalidar a psicoterapia. Certo. Trata-se de entender onde ela esbarra nos próprios limites biológicos do corpo. A terapia verbal é uma abordagem que a gente chama de cima para baixo. Ela tenta usar o córtex pré-frontal, que é a lógica, a razão, a linguagem, para convencer a amígdala, que é super primitiva e reativa, de que o perigo já passou. Faz sentido na teoria. Faz. Mas o problema mecânico é que, sob alto estresse traumático, o cérebro simplesmente desliga o acesso ao córtex pré-frontal. Você não consegue argumentar logicamente com um sistema nervoso que acha literalmente que está prestes a morrer. É como se o prédio estivesse pegando fogo, as sirenes estivessem berrando a 120 decibéis e o terapeuta tentasse usar um megafone para explicar calmamente como os moradores devem reorganizar os móveis da sala. Perfeito! Ninguém consegue ouvir nada enquanto o alarme não for desligado primeiro. Exato, uma excelente imagem. A MTL atua exatamente como a chave que desliga essa sirene de incêndio, porque ela é uma abordagem de baixo para cima. Durante a prática, a técnica cria o que os pesquisadores chamam de uma janela de baixa ativação. Low arousal, né? Isso, um ambiente extremamente seguro para o corpo. Nesse estado de profundo repouso metabólico, o organismo desativa a reatividade da amígdala. E aí ele começa a dissolver, por vias puramente químicas e fisiológicas, essas impressões traumáticas. Que é o que a tradição védica chama de samskaras, segundo o livro. Exatamente. O sistema nervoso literalmente metaboliza o estresse sem precisar reviver a narrativa dolorosa. O que justifica um dos dados mais impactantes que eu encontrei nessas nossas fontes. O livro menciona um estudo de 2018, que foi publicado no Lancet Psychiatry. Foi liderado pelo pesquisador Nidit. Ah, sim, o estudo com veteranos. Eles pegaram veteranos militares com transtorno de estresse pós-traumático severo e dividiram em grupos. O grupo que foi submetido à terapia de exposição prolongada, que exige que o paciente revisite e fale repetidamente sobre as memórias do trauma, teve uma taxa de abandono do tratamento de 35%. É compreensível. É um processo doloroso demais. Muito. Já o grupo que praticou a MT teve uma taxa de evasão de apenas 14%. Ou seja, a adesão dispara porque o cérebro aceita a intervenção sem lutar. Não tem dor no processo de cura. Exato. Você cria o alicerce biológico primeiro. Depois que o sistema nervoso está calmo e a amígdala para de disparar o alarme o tempo todo, aí sim a psicoterapia verbal pode entrar e fazer um trabalho brilhante. Porque agora o córtex pré-frontal está online de novo. Isso, ele está pronto para processar e reconstruir a parte cognitiva da pessoa. A meditação potencializa a terapia, ela não substitui. Cara, isso muda tudo. Só sair do estado de sobrevivência crônica já parece um milagre para os dias de hoje. Mas o mergulho que o livro propõe vai bem além de simplesmente consertar o que quebrou. Vai mesmo, a premissa evolui bastante. A gente começa a falar de florescimento humano total. Porque se essa consciência pura que a gente acessa na meditação é tipo um código base do nosso sistema, como que isso se reflete na totalidade da biologia?
É aqui que a gente entra num território que, confesso, explodiu a minha cabeça. É a conexão da MT com o Ayurveda, né? Isso. O Ayurveda e, mais especificamente, o salto quântico proposto pelo Dr. Tony Nader. Essa transição no livro é fundamental. O Ayurveda, que é conhecido como a ciência da vida, funciona no protocolo do autor como o hardware que sustenta o software da MT. Gostei dessa analogia. É bem por aí. Enquanto a meditação refina o sistema nervoso 2 vezes ao dia, as rotinas ayurvédicas, tipo o equilíbrio de dieta, o sono, a rotina diária, servem para ancorar essa coerência na biologia física ao longo das 24 horas do dia, para você sustentar o ganho, sabe? Claro. Mas o ponto de inflexão mais agudo desse material todo, sem dúvida nenhuma, é a tese do Dr. Nader. E só para contextualizar quem está ouvindo, o Dr. Tony Nader não é nenhum curioso da internet. Ele é um neurocientista com formação pelo MIT e por Harvard. Com currículo de peso. Sim. E ele é o sucessor do próprio Maharishi Mahesh Yogi na liderança global dessas práticas. E ele tem um trabalho recente focado numa tese que inverte completamente a ciência dura como a gente conhece. A neurociência passa décadas quebrando a cabeça com o chamado problema difícil da consciência. Que é aquela grande questão de como a matéria gera a consciência. Exato. Como um punhado de carne molhada e eletricidade dentro do crânio cria a magia de sentir, de amar, de ter uma experiência subjetiva. E o Nader simplesmente diz que o problema desaparece se a gente inverter a pergunta. Ele não acha que o cérebro fabrica a consciência. Ele propõe que a consciência é o próprio substrato físico fundamental, é a matéria-prima de tudo que existe. Isso levanta uma questão importante porque ele não parou só na filosofia, e é isso que torna o relato do Edson Bueno tão contundente. O Dr. Nader foi buscar a prova estrutural disso. Que é a parte mais louca de todas. Sim, a descoberta documentada é que existem 40 aspectos principais da literatura védica, que são aqueles textos milenares, os cânticos tradicionais, e esses 40 ramos correspondem estruturalmente a 40 sistemas fisiológicos do corpo humano. É um espelhamento, né? Total. O exemplo mais citado pelo autor é o do Rig Veda. A organização estrutural dos hinos, dos capítulos e dos versos do Rig Veda reflete com uma precisão matemática assustadora a anatomia e a divisão funcional do nosso sistema nervoso central. Pera lá. Então, o que tudo isso significa? Deixa eu ver se eu entendi o tamanho dessa afirmação. Você está me dizendo que textos de 5.000 anos atrás mapearam o sistema nervoso humano com exatidão? É o que a estrutura mostra. Mas isso quer dizer que sábios antigos lá no Himalaia ficavam dissecando cadáveres, faziam estudos de neuroanatomia e escondiam esses relatórios médicos disfarçados de músicas e cânticos religiosos? Como isso é sequer possível? É essa armadilha do nosso pensamento linear moderno, né? E o livro é muito cuidadoso ao explicar a mecânica disso, justamente para não parecer loucura. Ninguém estava dissecando cadáveres para escrever música antiga. Ainda bem. O princípio operante aqui é que o som do Veda e a anatomia do corpo humano são expressões diferentes da mesmíssima inteligência primordial. Pense, por exemplo, naqueles experimentos de física, onde a areia é espalhada sobre uma placa de metal. Ah, eu já vi isso num vídeo. Então, quando um som de uma certa frequência é tocado perto dessa placa, a areia automaticamente forma padrões geométricos perfeitos. É a simática, onde o padrão vibracional do som obriga a matéria a se organizar de uma forma específica. Perfeito, é a simática. A premissa do Dr. Nader é de que a consciência é a frequência fundamental do universo. Quando essa consciência ganha uma expressão acústica e linguística, ela gera a estrutura do Rig Veda. E quando essa exata mesma inteligência, operando com o mesmo padrão matemático, organiza células no mundo físico para criar vida biológica, ela forma o sistema nervoso central humano. Ou seja, não é que o texto do Veda descreve o cérebro. O Veda e o cérebro são arquitetados pelo mesmo código-fonte. Bizarro e genial ao mesmo tempo. Isso significa que a mecânica de usar um mantra durante a MT não é só uma forma de distrair a mente do estresse. Se o mantra é um extrato específico desses sons védicos originais, o que a pessoa está fazendo ao pensar esse som é ativar uma ressonância estrutural exata.
É exatamente esse o mecanismo. Ela está, tipo, inserindo uma frequência acústica que estimula e afina um sistema nervoso, porque, no fim das contas, os dois são feitos da mesma matriz matemática. É isso? Essa é a síntese brilhante da técnica. Ao vibrar na mesma frequência do tecido original do qual a vida é feita, o sistema nervoso humano passa por uma afinação, assim como se afina um violão para que ele volte pro tom de fábrica, sabe? E é por isso que um mergulho profundo no livro do Edson Bueno é tão revelador. Ele transita de laboratórios do MIT e Harvard para o conhecimento ancestral dos Himalaias sem perder em momento algum o rigor lógico e clínico. Com certeza, e vale muito a gente falar de quem é o autor. Porque a biografia dele é o que dá ancoragem para tudo isso não soar como um papo esotérico solto no ar. O Edson Bueno tem uma trajetória muito fascinante. Sim, a história dele é um diferencial enorme. Ele não é um teórico distante. Nem cresceu num monastério isolado do mundo. A história dele passa pelo mercado financeiro. Ele era bancário. É muito louco pensar que um cara que estava imerso ali na panela de pressão mais estressante do mundo corporativo começou a buscar um silêncio real que a vida nos bancos não permitia, e dessa busca ele pivotou completamente a vida. Ele se tornou psicólogo clínico e virou especialista no tratamento de traumas. O que traz uma credibilidade pragmática imensa para a obra. O livro não é um ensaio teórico especulativo de alguém que só leu sobre o assunto. Ele destila ali o resultado prático de quase 40 anos de prática pessoal diária de meditação transcendental, e isso somado a mais de 2 décadas ensinando a técnica e validando a melhora dos pacientes ali, na cadeira do consultório clínico. É um protocolo muito testado. É um protocolo clínico validado na vida real. Definitivamente. E olha, para quem está ouvindo tudo isso e percebeu que está preso nesse ciclo de estresse crônico, tipo recebendo aquele e-mail da sexta-feira à tarde e guardando aquela tensão no peito e quer acessar esse manual de instruções do próprio sistema nervoso, o livro está super acessível. É uma leitura super recomendada. O título é Meditação Transcendental, um caminho simples para a paz interior. Ele é a obra definitiva em português sobre o tema e está à venda agora na Amazon, no Clube dos Autores e também na Wiclap. É só buscar em qualquer uma dessas plataformas. Sinceramente, se a gente considerar o esgotamento geral da nossa sociedade atual, é o tipo de leitura que eu recomendaria para qualquer pessoa que queira entender como sair do modo sobrevivência. Ele cumpre muito bem essa função, especialmente por traduzir mecanismos tão complexos da fisiologia para uma linguagem que faz sentido na nossa vida prática. Ele desmistifica estados de consciência que até então pareciam restritos a monges em cavernas. O que nos leva, finalmente, ao ponto de virada final dessa nossa imersão, que talvez seja a ideia mais provocativa que a gente encontrou nas fontes. A gente tem essa visão meio folclórica de que a iluminação espiritual é uma espécie de superpoder mágico, né? Ah, sim, que a pessoa vai levitar ou algo do tipo. É, que você atinge um estado psicológico esotérico, inalcançável, ou ganha uma auréola sem meditar muito. Mas a tradição, que está muito bem mapeada clinicamente no livro, destrói essa visão romântica de um jeito até quase rude. Como assim? É que a iluminação não é uma conquista de algo novo que você não tinha. Ela é descrita simplesmente como o florescimento natural e inevitável do nosso sistema nervoso quando ele finalmente funciona livre de todo aquele estresse incrustado. É só o padrão de fábrica do corpo humano operando sem vírus. É só tirar os obstáculos do caminho. A biologia original já contém todo o potencial para essa sincronia total. A gente é que aterra essa via expressa com lixo traumático e estresse diário, dia após dia. Cara, é muito restaurador pensar que a paz profunda não é uma habilidade a ser adquirida com esforço hercúleo, mas sim um estado original esperando para ser descoberto de novo. E se a gente amarrar isso com a tese de que a consciência é de fato a realidade primordial e o substrato de todo o universo material, o simples ato de sentar e meditar ganha uma proporção épica. Totalmente épica. Toda vez que alguém fecha os olhos 2 vezes ao dia para praticar essa técnica, essa pessoa não está apenas fazendo um intervalinho do caos do mundo para dar uma respirada.
ela está se religando, de forma literal e mecânica, com o tecido fundamental do qual o cosmos inteiro é gerado. É uma reestruturação profunda do próprio ser. Diante de tudo isso, a provocação que fica para quem escuta a gente agora é: se existe um estado de repouso tão profundo, que não exige esforço nenhum e que regenera o nosso cérebro ao nível do seu código-fonte, o que ainda impede a gente, como sociedade, de reivindicar isso? Por que tratamos a paz interior como um luxo místico e inalcançável quando a nossa própria biologia prova que ela é, na real, o nosso direito de nascimento mais fundamental?